Olá, boa noite. Boa noite. Lipedema pode ser confundido com obesidade e afeta a qualidade de vida de quem convive com a doença. Ribeirão Preto recebe seus primeiros ônibus elétricos. Coletivo de grafite completa 27 anos e reforça a arte como expressão legalizada. E um podcast criado para falar sobre um dos principais times da região ganha espaço entre os torcedores. Tudo isso você acompanha agora no Jornal da Barão. Algumas mulheres estão recebendo o diagnóstico de lipedema, uma doença pouco conhecida e facilmente confundida com obesidade. Confira na reportagem de Tauane Ferreira. Isabela Pessolo tem 26 anos, é mãe, educadora física e ex-bailarina. Desde pequena, teve a rotina marcada pela dança e exercícios. Eu fui bailarina por 18 anos e todos nós sabemos que tem um certo estereótipo no balé e eu nunca me enquadrei nele, né? Por mais que eu dançasse bem, por mais que eu participasse das competições, eu sempre me destacava, porém eu era diferente das outras meninas. A educadora física compartilha os treinos e momentos do dia a dia, parte do trabalho que desenvolve nas redes sociais. As diferenças no corpo dela chamaram a atenção de uma seguidora. Foi neste espaço que Isabela foi alertada sobre uma doença pouco conhecida. E uma vez, eu no Instagram, uma seguidora, que eu não sei até hoje quem é, ela me alertou, ela falou assim: Isa, eu percebo que seus vídeos, eles são muito parecidos com os que eu gravo, a sua perna é muito parecida com a minha, será que você não tem lipedema? Bianca Souza tem 31 anos e descobriu lipedema em janeiro deste ano. O diagnóstico veio depois que ela procurou ajuda médica para emagrecer. A empresária não tinha conhecimento sobre a doença e achava que sofria de obesidade. Quando ele foi fazer a avaliação médica, ele me perguntou se eu tinha lipedema, se eu achava que eu tinha lipedema. E eu falei, eu acho que não, né? Porque até então eu não conhecia. Aí, quando ele foi fazer a avaliação, ele falou, não, tem lipedema, a gente vai tratar. E na mesma semana que eu vim, aí a gente já começou a fazer o tratamento. A Organização Mundial da Saúde passou a reconhecer o lipedema oficialmente como doença em 2022. No Brasil, ela atinge cerca de 12% das mulheres e já foi responsável por mais de 240 procedimentos cirúrgicos. Desde então, novas clínicas especializadas surgiram para atender pacientes em busca de diagnóstico e tratamento. O lipedema é uma doença que é genética, uma doença que não tem cura, afeta principalmente mulheres, mas é possível que homens também tenham. Uma doença que se caracteriza por uma inflamação crônica. As mulheres apresentam principalmente o lipedema nas pernas, ele é muito comum. Ele pode acometer somente a região do tornozelo, da panturrilha, do culote, ou então a perna como um todo. Em alguns casos, a gente tem acometimento de braços também, e ainda mais raro nós temos acometimento da região do abdômen. Segundo o Dr. Marcos, a obesidade acontece quando há um acúmulo de gordura ligado ao estilo de vida, como a alimentação inadequada e sedentarismo. Já no lipedema, a causa é diferente. A origem vem de questões hormonais e inflamatórias, o que provoca o acúmulo anormal de gordura e dores no tecido adiposo. O especialista explica quais são as formas de tratamento para os pacientes com lipedema, para amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A gente divide o tratamento do lipedema entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é uma lipoaspiração. O que eu falo para os pacientes é que eu sempre reforço, não tem cura. Então não é ir lá com a lipo, tirar a gordura que a paciente está curada, não tá. O tratamento conservador, que é o que a gente faz aqui na clínica, ele envolve muito a mudança de hábitos, uma alimentação adequada, tratar o intestino dessa mulher, olhar para a parte hormonal. Com o tratamento, as atividades físicas ficaram mais frequentes para a Bianca. E isso ajudou até mesmo nos momentos familiares do dia a dia. Eu cheguei até assim, desanimada, que eu tinha 2 crianças pequenas e eu precisava mudar o estilo de vida que eu tinha, eu precisava me cuidar. E eu estava sentindo muitas dores, eu não aguentava sentar no chão, brincar com eles. E isso é o que mais estava me deixando mais triste, mas eu estava até meio depressiva, eu acho. A palavra certa era essa. A alimentação é um dos pontos mais cruciais no tratamento.
O Dr. Vitor Moura, nutricionista especializado na área, comenta quais são as mudanças nas refeições. É muito comum a gente atender pacientes que têm uma leve ou uma severa intolerância ao glúten, ou à lactose, até porque o lipedema a gente sempre começa o tratamento pelo intestino. Então essas pacientes chegam muito sensíveis a determinados alimentos. Todos os alimentos que contêm essa farinha branca. Então, por exemplo, se ela gosta muito de pão francês, ela reduzir o consumo ou evitar se ela tiver uma intolerância severa. Já o leite em si, ela dá preferência ao vegetal ou ao sem lactose, porque tende a ajudar bastante ela se ela tiver essa intolerância mais séria. Então, no meu caso, acho que o maior desafio foi a questão alimentar. Eu sempre gostei muito, eu sou muito sociável, então de sair, de comer, para mim a alimentação é um prazer muito grande e é uma questão também de socializar, né, de ter amigos, de reunir numa mesa. Para a Bianca, esse é só o começo do tratamento da doença. Em menos de um ano, ela já eliminou 35 quilos e recomenda a procura de um profissional para o acompanhamento no dia a dia. Para quem ainda que não procurou um médico, para procurar um médico, tratamento. Hoje eu faço coisas que há muito tempo eu não fazia. Então, força que vai dar tudo certo. Apesar de ter descoberto o lipedema há um ano, Isabela Pessolo leva a vida de uma forma leve e positiva. Hoje, ela usa as redes sociais como uma forma de conscientizar outras mulheres com a mesma condição. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, o lipedema não é qualquer coisa, é uma doença, não é sinônimo de preguiça. E muitas vezes não é a preguiça que atrapalha a gente, sim a falta de informação. Você não está sozinha, há muitas pessoas no mundo inteiro que sofrem dessa doença sem ter informação. Então o que eu falo para você é que isso não te define. Ribeirão Preto começa a testar ônibus elétricos para reduzir a emissão de poluentes. Acompanhe agora com Jennifer Santos. Em agosto, Ribeirão Preto recebeu 4 ônibus elétricos. De acordo com a RPMob, os novos veículos possuem capacidade de 76 pessoas e autonomia de até 250 quilômetros. Eles circulam pelas linhas 901 Norte e Sul 1A, 904 Leste-Oeste 2, 104 Jardim Canadá e 305 Jardim Nova Aliança. Barulho zero. Bem confortável, melhor que o a diesel. E fora que não tem poluente, entendeu? A modificação no transporte que está tendo em Ribeirão Preto. Yasmin Teodoro é uma passageira dos novos ônibus elétricos. Agora, ao invés do barulho do motor, ela escuta apenas o som da conversa, dos fones de ouvido e do próprio movimento da cidade. Olha, tem sido bem legal, assim, para quem eu particularmente dependo do transporte público assim todos os dias para trabalhar, para ir para a faculdade. Então, assim, é uma mudança divertidinha, assim, né? Legalzinha, você vê, agora eu vou no ônibus elétrico, ou não, eu vou no ônibus normal. Então, tem sido uma experiência bem legal, assim, ver esse recurso novo na cidade. Para ela, o transporte público deixou de ser apenas uma necessidade e virou uma escolha, que combina com o futuro que quer ver nas ruas de Ribeirão Preto. Além da parte, né, que a gente foi vista, né, da emissão do carbono, né, da parte elétrica, da parte sustentável, a estrutura do ônibus é um pouquinho diferente também, né? Ele é um pouquinho maior que os outros, o degrau é um pouco mais baixo. Então, assim, eu acho que é uma acessibilidade nova, né? Já vi muitas senhoras tropeçando para subir ou tendo dificuldade de descer, precisando de ajuda. Fora que é legal ver a cidade disponibilizando esse recurso, né, para a população, ver esse investimento, né, vamos dizer assim, uma tecnologia nova a favor da população assim, no dia a dia. Além de Yasmin, outras pessoas também sentiram diferença e aprovaram os novos ônibus. A principal diferença que eu senti do ônibus convencional com o elétrico foi a questão da sustentabilidade pela baixa emissão de CO2. Ele é mais acessível, porque o degrau dele é mais baixo, então ajuda as pessoas idosas, pessoas com baixa mobilidade. E dentro dele é mais silencioso, ele consegue isolar o som de fora e deixa apenas o som de dentro do ônibus. Tem carregadores para carregar o celular, é muito importante pela cotidiano, né, correria. Eu sou da geração anos 80, né? Então eu acompanhei, já andei muito naqueles ônibus que vocês hoje em dia não conhecem, que andava pela rede elétrica, os trolley aqui em Ribeirão Preto.
até chegar nos ônibus modernos de hoje, com ar-condicionado, coisa que não tinha na época. Um ônibus a diesel emite em média 105 toneladas de CO2 por ano, enquanto o elétrico está começando a zerar esse índice. Isso traz mudanças diretas para o meio ambiente. É difícil dizer em quanto tempo, tá? É uma informação que a gente vai precisar ter um monitoramento aí em longo prazo para saber. Mas, principalmente naqueles corredores principais por onde a gente tem a passagem dos ônibus, a gente vai sentir uma melhora, talvez aí em 1 ou 2 anos a gente consiga perceber. Já, por exemplo, a quantidade de poeira no ar, de partículas que são emitidas pelos veículos a combustão, a gente pode ter perceber um pouco essa melhora em curto prazo. Mas talvez em um tempo um pouquinho maior, até uns 5 anos, a gente consiga melhorar, perceber, né, alguma melhora aí na qualidade do ar. O grafite ainda gera muito preconceito, mas já é reconhecido por lei como uma manifestação artística. Amanda Yumi traz os detalhes. O grafite eu sou a favor, eu só não sou a favor da pichação, porque eu acho que a pichação envolve muitas coisas. O grafite eu acho que é uma arte que ainda não está muito divulgada, mas eu sei já de alguns trabalhos de grafiteiros aqui em São Paulo, que é um trabalho muito bonito, né? Eu admiro. Eu acho que é uma arte que ela é muito bonita, porém muito discriminada. Ela é vista como sujeira, como uma coisa periférica. E na maioria das vezes não é bem assim, porque por detrás do grafite existe uma história, existe um conceito, uma cultura. O grafite, ele muitas vezes é mal visto pela nossa sociedade, mas, na minha opinião, a arte tem que ser respeitado e deveria ser formalizado. O coletivo Notoy Crew, pioneiro do grafite em Ribeirão Preto, completa 27 anos e comemora a data com uma obra coletiva no Centro Cultural Campos Elíseos. O painel celebra a trajetória de um grupo que marcou a história da arte urbana na cidade. Um dos artistas responsáveis pelo mural é o Carijó, grafiteiro que acompanha de perto a cena desde o início. A trajetória no grafite começou em 2000 para 2001. Me convidaram para fazer parte da Notoy Crew. E com o tempo fui evoluindo no grafite, eu também não sabia nada sobre o grafite, tudo que eu aprendi foi com eles. Significa para mim liberdade, tá? Você poder sair para a rua e fazer sua arte ali e expor para muitas pessoas. Ele é rua, é um protesto, certo? E quando você está na rua ali fazendo seu grafite, muitas pessoas passam, muitas pessoas vão se identificar, algumas não. Tem pessoas que gostam do grafite e tem pessoas que não gostam. O grafite marcou o início da trajetória e ainda influencia o olhar do designer e professor Danilo. A vivência nas ruas moldou o jeito de criar, ensinar e se comunicar por meio da arte. Bom, na época eu era adolescente, eu comecei no grafite por causa da cultura hip hop, né? Eu já gostava da cultura, já ouvia rap, já estava familiarizado com essa cultura e eu já gostava de desenhar, já tinha uma veia para desenho, então eu procurei uma oficina de grafite na cidade, Sertãozinho, na época. E isso basicamente foi o que incentivou na minha vida o que eu trabalho hoje, né? Eu sou designer gráfico de formação, carrego então comigo desde aquela época essa essência do grafite. O grafite divide opiniões, mas a lei brasileira já reconhece a prática como manifestação artística, desde que realizada em locais autorizados. Nós tínhamos até 2011 que qualquer manifestação, pichação, ela seria considerada crime, tá? Inclusive é um crime ambiental. A partir de 2011, nós tivemos uma alteração na legislação justamente para diferenciar pichação de grafite. Além do grafite, Ribeirão Preto também respira outros tipos de intervenção urbana, como stickers e o lambe-lambe. Artistas independentes produzem seus próprios materiais e os espalham por muros, postes e fachadas, com imagens e mensagens que conversam com o público de forma democrática e acessível. Se a gente parar para refletir sobre a cena do lambe em Ribeirão, não tem muita parada artística, tudo comercial. Então a gente pega tarô, ou é pessoa querendo comprar o teu ouro, então não tem muita parada artística, fora que o lambe também é um meio de intervenção urbana que é muito barata. A proposta que eu vou na rua é uma proposta de fazer as pessoas pensarem, então tem bastante crítica social
e eu diria também que eu me apego muito às atualidades políticas. Os stickers também tomam conta das cidades, mas quem cria nem sempre quer se identificar. O sticker apareceu na minha vida quando eu já fazia parte da cena de arte urbana. Acho que como a maioria eu comecei fazendo alguns pichos, aí migrei pro grafite, que é algo que me cativa mais. E aí, com o decorrer do tempo, uma amiga minha, ali em meados de 2008, me apresentou a cena de stickers, que não era tão conhecido, mas em São Paulo já era forte. E o sticker, ele me facilitou propagar um pouco mais minha arte. Eu acho que é uma expressão um pouco mais sutil, um pouco menos agressivo em minha sociedade, mas ainda assim impacta, né? Com as pessoas, com o seu convívio, no seu dia a dia, na sua rotina que tá passando. E eu também faço grafite e tal, mas hoje em dia o meu forte tá sendo os stickers mesmo. Para esse tipo de arte, a regra é a mesma. Grafite, lambe-lambe e stickers seguem a lei de crimes ambientais. A modalidade com que ele é praticado não vai interferir nem na dosimetria da pena, nem na sanção. Se houver consentimento, independentemente do tipo de arte que é praticado, nós não teremos enquadramento em crime. Cada vez mais, torcedores migram para o podcast para acompanhar novidades do seu time de futebol. Veja na reportagem de Murilo Mendonça. E se eu te dissesse que um advogado e um jornalista se reuniram para criar um dos maiores podcasts sobre um time do interior? Você acreditaria? Certamente que não. Essa é a história do Pantera Cast, que fala sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Paulistão de 2012, eu morava ainda em Catanduva e o Botafogo estava naquela momento difícil. E algo que me chamou a atenção foi o número de torcedores do Botafogo que foram até Catanduva. Se não me engano foram 2 ou 3 ônibus. E a reação da torcida no primeiro gol do catanduvense. Teve uma explosão, os caras começaram a incentivar ainda mais. E aquilo foi muito marcante para mim. A primeira vez que eu fui ao estádio de Santa Cruz foi com um vizinho meu que acompanhava e era torcedor mais fanático, frequentava há mais tempo. Inclusive, o jogo do acesso do Botafogo em 2008 para o retorno para a elite do futebol paulista, e foi um jogo muito legal que marcou a minha memória, mas não foi ali que eu comecei a frequentar o estádio de forma assídua. Em 2016, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu iniciei a cobertura como jornalista do Botafogo. O que antes era apenas uma conversa entre amigos, virou o maior portal de notícias sobre o clube de coração. A gente fazia live para 5, 6, 7 pessoas no começo, hoje a gente faz para 120, 150, 200 pessoas ao vivo. Tudo isso é muito gratificante, tudo isso é muito legal. Deu o start da gente fazer o Pantera Cast, os podcasts na época estavam estourando, né? O Podpah muito grande, o Flow muito grande, e eu senti a falta de uma comunicação do torcedor com o torcedor, porque a relação com o Botafogo ela ficou fria depois da concepção da SA. A atual gestão do clube se comunica muito mal com o torcedor e a gente viu esse gap aberto. Então, como eu já tinha trabalhado no clube, na parte de comunicação, e como eu fazia a comunicação da torcida organizada na época que eu fui diretor, eu vi uma oportunidade de voltar a conversar de forma mais clara e com mais identificação com a coletividade. Online, cada um na sua casa, câmerazinha, OBS, fomos tocando. E depois o projeto deslanchou, graças a Deus. Com o crescimento também vem as responsabilidades, o apelo da torcida, problemas com dirigentes e a repercussão no vestiário. Tem um jogador que assiste live, nossa, a gente já recebeu fotos dos caras depois de jogo ouvindo a nossa análise. O Pantera Cast, ele é voz ativa dentro da comunidade do Botafogo, porque o que a gente fala tem peso, o que a gente fala importa para o torcedor e o que a gente fala importa para o dirigente, para o Adalberto, que é o proprietário, para os diretores, os jogadores sabem quem nós somos. O feedback do torcedor é sempre muito positivo, mas há variações conforme o momento do clube, porque nós não adotamos um discurso populista no Pantera Cast, ou seja, a gente não fala só o que o torcedor quer ouvir, porque nós somos formadores de opinião. A gente não vai formar uma opinião conforme o vento está levando o barco. A gente tem a nossa convicção, modéstia à parte, nós temos um conhecimento de Botafogo e de futebol acima da média. E os torcedores? Qual a opinião deles sobre o podcast? É um podcast muito bom, ajuda muito na visibilidade do clube, dá informações muito pertinentes, muito importantes, discussões muito interessantes sobre a situação do time no momento que está. Eu, particularmente, gosto muito, né? Falando assim, pessoalmente, por quem acompanha bastante os jogos, acompanha a pós-live, a pré-live. É muito boa, muito intuitiva. Se você quiser se divertir nela, você vai se divertir nela. O Murilo tem uma ótima narração.
ele fala muito bem e eles conhecem muito sobre o esporte e o time, que é fundamental para quem está ali fazendo aquilo que eles fazem. E não para por aí. A equipe do Pantera Cast já tem os próximos passos definidos. A palavra que define ela é felicidade, porque o trabalho que a gente fez, de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, ele virou algo grande, ele virou algo relevante. E quando a gente foi para o estádio pela primeira vez, quando a gente chegou no Santa Cruz credenciado, com a nossa carteirinha credencial, pô, a gente pagou, a gente conquistou isso aqui, com os nossos equipamentos, com a nossa equipe, com o nosso repórter lá no gramado, fazendo pergunta para os jogadores, isso pra gente foi uma realização muito grande. E assim terminamos mais uma edição do Jornal da Barão. Muito obrigada pela sua audiência e tenha uma ótima noite. Uma boa noite e até a próxima edição.